Queridos irmãos, queridas irmãs, muito bom dia, povo de Deus. Recebam a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Ótima manhã para todos vocês. Os relógios marcam 7 horas da manhã. No Brasil, aqui em Moçambique, já são meio-dia. Nós vamos orar juntos, porque sabemos que há poder na oração. Quando nós nos reunimos para orar, o inferno estremece, porque nós temos um advogado, nós temos um Deus que julga todas as nossas causas. Nós temos um Deus que peleja por nós temos um Deus que batalha por nós. Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó. Já quero lembrar aos irmãos que nós já estamos em Moçambique e pedimos as vossas orações, as vossas intercessões, aos irmãos que nos escutam aqui em Maputo. Domingo nós estaremos juntos no horário das 7 horas da manhã, pregando a palavra de Deus em nossa sede nacional, Avenida Guerra Popular 1446, aqui em Maputo, no Alto Maé, ao lado da King Pai. Estaremos juntos para clamar a Deus. Feche os seus olhos, vamos buscar o Senhor nesta manhã. Poderoso Deus, maravilhoso e eterno Pai, ó Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilhas, Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus de graça. Meu Deus, uma vez mais na sua presença nós estamos diante de Ti, ó Pai. Senhor, com os nossos corações voltados, com a nossa mente focada, Senhor, com o nosso espírito devoto ao Senhor. E Te pedimos neste momento, ó Pai, perdoai os nossos pecados, perdoai, Senhor, as nossas fraquezas, perdoai, Senhor, as nossas iniquidades, perdoai, Senhor, as nossas transgressões. Perdoa, Deus, tudo que nós temos falado, tudo que nós temos pensado, meu Pai, tudo que nós temos praticado. Senhor, perdoa as nossas fraquezas, porque sabemos, ó Deus, que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o Senhor. O nosso pecado encobre o nosso rosto para que o Senhor não nos veja e para que o Senhor não nos ouça. Mas neste momento, Senhor, perdoe as nossas iniquidades, perdoe as nossas transgressões, perdoe, Senhor, as nossas vaidades, perdoa, Deus, o nosso orgulho, perdoe, Deus, tudo que nós temos falado, porque somos pequenos, somos falhos, somos limitados, mas o seu poder é grande. Meu Pai, que neste momento, ó Pai, o Senhor vem atender o nosso clamor, o Senhor vem olhar para nós, meu Pai, com o seu olhar de misericórdia, com o seu olhar de graça, com o teu olhar de compaixão. Que neste momento, meu Pai, o Senhor olhe para mim, o Senhor olhe para este irmão, o Senhor olhe para esta irmã, Senhor, para todos que neste momento marcaram encontro contigo, porque sabe, Senhor, que mais tem o Senhor para dar do que Satanás para tomar, mais tem o Senhor para distribuir bênçãos e vitórias do que o inimigo para realizar as suas ações. Meu Deus, nós clamamos ao Senhor, pois o Senhor é o dono da verdade, o Senhor é o dono, meu Pai querido, da salvação da nossa alma. A tua palavra diz que tu és o autor e consumador da nossa fé. Que neste momento, meu Pai, as mãos poderosas do Senhor sejam estendidas, as mãos poderosas do Senhor, meu Pai, sejam estendidas sobre nós para libertar, para transformar, para salvar, para purificar as nossas vidas. Meu Deus, arranque de nós toda a impureza, arranque de nós todos os pecadinhos e os pecadões, arranque de nós, meu Pai, aquilo que não te agrada e que até mesmo sabemos que não te agrada, mas não temos força, meu Pai, para ir contra isso, não temos força para lutar contra este desejo ou contra esta força que muitas das vezes se torna maior do que nós mesmos. Meu Pai, nós te pedimos neste momento, nós te clamamos nesta hora, para que a sua misericórdia, Senhor, para que a
tua compaixão venha fazer uma grande obra nas nossas vidas, venha nos libertar, Senhor, faça uma libertação interna, Senhor. Quantas pessoas que ainda são vítimas de prazeres imorais, de desejos malignos, de uma força, de uma tormenta tão grande, meu Pai, que faz com que esta pessoa não consiga dominar os seus próprios desejos, não consiga ter domínio próprio contra as suas próprias vontades. Mas eu creio que ainda que nós somos falhos, o apóstolo Paulo disse, porque o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero eu estou sempre a praticar. Mas o Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta e o meu poder aperfeiçoa na tua fraqueza. Meu Deus, neste momento de oração, neste momento precioso, meu Pai, nós clamamos a Ti agora, para que a sua graça venha fortalecer este homem, para que a Tua graça fortaleça esta mulher, para que a Tua graça me fortaleça. Senhor, nós não queremos ser escravos do pecado, nós não queremos ser escravos do engano, nós não queremos, meu Pai, ser escravos da mentira, escravos, meu Pai, da adversidade. Não, Senhor, não nos deixa, Senhor, sermos escravos do pecado, pois eu sei que o pecado gera morte, o pecado, Senhor, ele gera destruição. Senhor, venha nos purificar agora, venha libertar-nos, ó Pai, de toda opressão maligna, porque eu sei que pecado é desobedecer ao Senhor, e muitas das vezes, ó Pai, nós não seguimos o padrão como o Senhor quer que sigamos, nós não obedecemos como deveríamos obedecer, mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor veio para nos resgatar. Portanto, tudo aquilo que está me separando, que está separando esta irmã da comunhão, que está separando esta pessoa da vida, porque o pecado gera morte. Quem peca está condenado à morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas nós cremos, ó Pai, que a salvação é um dom gratuito que o Senhor nos entregou. Venha hoje, Senhor, mortificar todo desejo maligno, seja o desejo pelo álcool, seja o desejo pelo cigarro, seja o desejo pela prostituição, seja o desejo pela imoralidade, seja o desejo pela pornografia, seja qual for o desejo, meu Deus, nós rogamos ao Senhor neste momento para que o Senhor nos liberte, porque eu sei, Senhor, que quem vive no pecado é escravo do pecado e faz a vontade do diabo, e o diabo é o pai do pecado. Mas eu sei, Senhor Deus, que o Senhor enviou Jesus Cristo para libertar-nos do poder do pecado, porque está escrito em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas que vivem segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para os que estão no Senhor. Meu Deus, toda escravidão satânica, diabólica, Senhor, neste corpo, nesta vida, nesta família, nós rogamos ao Senhor nesta hora, ó Deus de toda glória, ó Deus de mistérios, ó Deus de maravilha, ó Deus de poder, ó Deus de compaixão, nós rogamos a Ti neste momento, meu Pai, para que as Tuas mãos amigas venham libertar a todos nós, Senhor. Quantos espíritos malignos que agem por causa do pecado, que agem, Senhor, por causa da iniquidade, mas hoje lava-nos com Teu sangue, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Senhor, nos liberta, Senhor, nos transforma. Nós não queremos ser impuros, nós não queremos ser malignos, nós não queremos ser imundos, nós não queremos ser como folhas que murcham, nós não queremos viver como o vento, Senhor,
Senhor, que assopra de um lado ao outro, mas nós queremos ser, meu Pai, árvores frutíferas, como está escrito, que bem-aventurado é o homem que teme o Senhor, porque será como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Quantas pessoas fazem campanhas conosco, Senhor, mas ainda não conseguiram se libertar, Senhor, dos vícios, não conseguiram se libertar do cigarro, não conseguiram se libertar da mentira, não conseguiram se libertar do prazer carnal. Meu Deus, faz uma grande obra, assim como o Senhor libertou o endemoniado de Cafarnaum, que estava ali, Senhor. Nós te pedimos, liberta-nos, ó Pai. Nós não queremos viver sobre o domínio do mal, porque eu sei, Senhor, que o diabo, ele veio somente para matar, para roubar e para destruir. Mas o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. Meu Deus, quebra todos os cadeados que impede esta mulher de santificar o seu corpo, que impede esta pessoa de ler a Bíblia, que impede esta pessoa de jejuar, que impede esta pessoa de orar. Quantas pessoas, ó Pai, não conseguem ter força para fazer absolutamente nada, porque o inimigo está controlando as suas vontades, o inimigo está controlando os seus desejos. Meu Deus, eu sei que o Senhor veio para nos libertar, meu Pai, assim como o filho pródigo que havia perdido tudo. Quantas pessoas perderam muitas coisas porque Satanás estava entronizado nas suas vidas, Satanás estava entronizado em seus relacionamentos, Satanás estava, meu Deus, entronizado no seu dia a dia. Mas nós pedimos ao Senhor, meu Pai, que Satanás não tenha poder na nossa vida, que Satanás não tenha poder na nossa casa, que o Senhor venha destruir, meu Pai, e julgar toda a sentença contra nós, toda condenação que já estava preparada futuramente para esta mulher, para este homem. Meu Deus, ainda que somos pecadores, venha nos dar o perdão, purifica-nos com isopo e ficaremos puros, lava-nos e ficaremos branco como a neve, faz-nos ouvir, meu Pai, o júbilo de alegria. Meu Deus, não esconde de nós o teu rosto, liberta essa mulher, meu Pai, dos sonhos profanos, liberta esta pessoa, meu Pai, dos prazeres sexuais ilícitos, liberta esta pessoa, Senhor, de todo sentimento de ódio, de raiva, de ira, de rancor, de mágoa, sentimento este, Senhor, que são gerados por espíritos malignos. Quantas pessoas, ó Pai, o diabo está amarrando as suas mãos, o diabo está amarrando os seus pés, Satanás está amarrando esta pessoa para trazer esta pessoa, Senhor, à morte, para trazer esta pessoa a uma situação de fracasso. Mas Tu és a vida e és a vida com abundância. Meu Deus, liberta esta pessoa. Está escrito, Senhor, que o Senhor veio para nos tirar das fileiras do inimigo e nos alistarmos aos céus, porque não necessita de médicos, do meu Pai, os sãos, mas os doentes. Não necessitam, Senhor, de vitória aqueles que já são vitoriosos, mas aqueles que estão em desgraças, em pesares, em tristezas, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, liberta este irmão, Senhor, que julga estar liberto, mas ainda há controles do inimigo na vida deste irmão. Liberta esta irmã, Senhor, que julga estar liberta, mas ainda há atuação do maligno em seu casamento. Senhor, julga por terra, joga por terra, julga, meu Pai, a causa desta pessoa, repreendendo todo dedo de Satanás na saúde desta mulher, todo dedo de Satanás, meu Deus, na enfermidade que o
diabo colocou na vida desta pessoa. Traga, meu bom Senhor, traga, meu bom Pai, traga, Senhor dos exércitos, a verdadeira libertação, pois está escrito, Senhor, que o Senhor veio salvar e buscar aquele que se havia perdido, assim como aquele endemoniado, ele foi transformado, ele teve a sua vida liberta de opressões. Meu Deus, liberta esta pessoa, porque os demônios, ó Pai, querem fazer como fazia com o jovem lunático, pegava ele, jogava ele no chão. Meu Deus, quantas pessoas que o casamento foi parar no chão, e o matrimônio foi parar no chão, que a vida conjugal foi parar no chão. Tudo dessa pessoa estava arrastando, mas hoje manifesta a tua palavra para que esta irmã viva milagres, para que este irmão viva sinais, para que esta pessoa viva prodígios. Meu Deus, manifesta neste momento a paz que vem do alto, manifesta neste momento a libertação e levanta o que está caído. Senhor, o demônio pegava o jovem lunático e fazia ele espumar, fazia ele babar, fazia ele ficar, Senhor, meu Deus, irreconhecível. Meu Deus, quantas pessoas que o inimigo, além de jogar elas no chão, tem colocado tantas coisas na sua boca. Senhor, pessoas que amaldiçoam seu próprio casamento, pessoas que amaldiçoam sua própria vida, pessoas que constantemente estão proferindo maldições para ela mesma, mas hoje, Senhor, traga libertação, porque Davi disse no Salmos 40, no verso 2, pois um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus, muitos ouvirão, temerão e confiarão no Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, trabalha na vida desta pessoa, trabalha na vida desta mulher, trabalha na vida deste homem. Meu Deus, que no nome de Jesus Cristo, Satanás seja vencido. Meu Pai, assim, Senhor, como o demônio que pegava aquele jovem, jogava no chão, ele ia espumando, e a Bíblia diz que ele ia se secando, ele ia se definhando. Quantas pessoas, ó Pai, já fazem anos, já fazem meses, já fazem, Senhor, tantos anos que essas pessoas não conseguem crescer, essas pessoas não conseguem avançar, essas pessoas, meu Pai, só estão conseguindo, meu Pai, olhar para trás, meu Deus, e ver a situação, ó Pai, que estava. Meu Deus, nós te pedimos neste momento, entra com a providência, entra, meu Deus, com o milagre, entra, meu Pai, com a providência divina, pois eu sei, ó Pai, que o Senhor é poderoso, o Senhor é vivo, o Senhor está acima de tudo e o Senhor está acima de todos. Arranca todo o poder do inimigo neste corpo, arranca todo o poder do inimigo nesta mente, arranca todo o poder no inimigo na vida desta pessoa, pois o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é Deus de vida, o Senhor é Deus de vitória, o Senhor é Deus de maravilha. Senhor, traga libertação. Quantas pessoas escutam vozes, quantas pessoas vê vultos, quantas pessoas são oprimidas por demônios que jogam na sua mente que eles vão morrer, que vão acabar com a vida deles, que não vão chegar a lugar nenhum. Meu Deus, que toda opressão maligna saia agora deste corpo, saia agora desta vida, saia agora desta saúde. Faz, meu Deus, uma grande obra, faz uma obra extraordinária, pois eu sei, meu Pai, eu estou certa que agindo o Senhor, quem impedirá? Que no nome de Jesus Cristo, ó Deus, o Senhor venha trabalhar neste momento, o Senhor venha trabalhar nesta hora, trazendo a libertação, trazendo a transformação. Liberta-nos, ó Deus, liberta os nossos familiares, liberta os nossos irmãos em Cristo, liberta,
meu Pai, os que estão sofrendo nas garras do adversário. Traga transformação, pois está escrito, meu Pai, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque o Senhor disse na tua palavra: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Liberta este homem, liberta esta mulher, liberta este jovem, meu Deus, liberta esta família. Liberta esta casa, Senhor, liberta este relacionamento. Tu pode todas as coisas, tu podes fazer milagres, ó Deus, tu pode fazer coisas tremendas, faça coisas maravilhosas nesta vida, faça coisas grandes na vida desta mulher, na vida deste homem, trazendo, Senhor, a libertação completa. Repreenda toda ação do diabo no olhar dessa mulher, essa mulher que tudo que vê impedimento, que tudo que vê negativo, que tudo que vê em dificuldade, que tudo que vê em tormenta. Meu Deus, esta pessoa, meu Pai, que tudo que ela enxerga, meu Deus, com maldade. Saia dos olhos desta pessoa, Satanás, saia. Você que está deixando esta pessoa cega espiritualmente, meu Deus e meu Pai, tira toda a ação dos demônios no ouvido desta pessoa, que essa pessoa escuta tanto a palavra, mas não ouve, Senhor, com o coração. Escuta, Senhor, mas não consegue atentar, porque o diabo está surdando esta pessoa, deixando esta pessoa surda para não ouvir, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas neste momento, ó Pai, o diabo está, Senhor, na sua própria, Senhor, meu Deus querido, audição, no seu próprio olhar, na sua própria boca, porque profere maldições contra ela, profere maldições contra a família. Senhor, arranca todo o poder do inimigo no nosso corpo, no nosso psicológico, meu Deus, na nossa vida. Que o sangue de Jesus agora venha nos purificar de todo o pecado, que o sangue de Jesus agora venha trazer a libertação, a transformação, ó Pai, pois o Senhor pode todas as coisas. Que aonde tem alguém oprimido, que aonde tem alguém sobre o domínio do maligno, que aonde tem alguém sobre o poder das trevas, que aonde tem alguém sobre o poder do adversário, que seja livre. É o que eu te peço, meu Pai. Confirma na vida dos ouvintes a grande libertação, confirma na vida dos ouvintes a grande transformação, que sejam sanados, que sejam curados, que sejam libertos, que sejam transformados, que sejam abençoados, ó Deus, pelo teu poder e pela tua misericórdia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, queridos irmãos e amadas irmãs que estão nos escutando agora. Eu quero meditar com vocês na palavra do Senhor. Palavra essa que está aqui no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1. Marcos, capítulo 1, no verso de número 21. E entrando em Cafarnaum, e logo no sábado, ia ele à sinagoga e ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava com quem tem autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, o que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo: Cala-te e saia dele. E então o espírito imundo, convulsionando, clamou com grande voz e saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo: O que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província de Galileia. Queridos, nós estamos aqui nesta série Vivendo Milagres, e nós não poderíamos
deixar de anunciar esta palavra aos irmãos. Nós vemos que Jesus agora, ele entra em uma sinagoga. A sinagoga era como se fosse nos dias de hoje uma igreja. A diferença da sinagoga é que a sinagoga também tratava não apenas de assuntos religiosos, mas tratava também de assuntos sociais e, por que não dizer, talvez até mesmo alguns assuntos de ordem sociais, de ordem talvez política. E Jesus, ele entrou na sinagoga em um sábado para ensinar. A vontade de Jesus Cristo sempre era trazer ao povo conhecimento da verdade. Porque o homem é destruído porque falta conhecimento. A Bíblia diz que o meu povo é destruído, ou seja, aqueles que um dia o Senhor ofereceu a salvação a eles, é destruído porque falta o conhecimento da palavra. Jesus chegou a dizer: examinai as Escrituras, porque convém ter nelas a vida eterna. Jesus, quando ele entra na sinagoga, ele começa a ensinar a verdade. Ele já estava com autorização do Pai. Quando ele foi batizado nas águas por João Batista, o Espírito se apoderou sobre ele e cumpriu Isaías 61. Jesus, ao entrar na sinagoga, ele poderia proferir as palavras que o Espírito do Senhor Jeová estava sobre ele, porque tinha ungido para libertar os cativos, para curar os enfermos, para repreender os demônios. E o que me chama a atenção é que quando Jesus ele entra naquela sinagoga para ensinar a palavra, os fariseus naquela hora, aqueles homens que ali ensinavam, eram homens que estavam completamente comprometidos ali com o Pentateuco, com o Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, que hoje nós chamamos de Pentateuco, mas eles chamam da Torá. Qualquer fariseu daquela época, qualquer líder daquela época, qualquer escriba daquela época, estava completamente cheios de conhecimento. É possível você pegar um escriba, era possível você pegar um fariseu e ele falar todos os versículos e recitar a Torá, o Pentateuco, de uma forma apenas de cor, sem ter necessidade de ler. Quem vai a Israel diz que muitos ficavam até mesmo o tempo inteiro estudando as Escrituras, mas não para fazer elas uma fonte de vida, mas para fazer uma fonte de guerra, uma fonte até mesmo de apologia para defender as suas próprias teses. E Jesus, quando chega ali, ele é a própria palavra. João diz que ele é o verbo é a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele começa a pregar para os doutores que estavam ali, para aqueles que possuíam autoridade, para aqueles escribas. E de repente acontece algo que é surpreendente. Dentro da sinagoga, um homem se manifesta com um espírito imundo. Nós não sabemos que homem era este, mas se ele estava dentro de uma sinagoga, tudo indica que ele seria alguém conhecedor da lei. Ele seria alguém conhecedor, talvez até da Escritura. Mas quando Jesus começa a pregar a verdade, quando Jesus começa a expor a verdade, Satanás, que é o pai da mentira, não resistiu e se manifestou no corpo daquele homem. E quando o demônio se manifestou no corpo daquele homem, os demônios gritavam dizendo: Jesus Nazareno, vieste nos destruir. Ou seja, quando Jesus pregava a palavra dentro da sinagoga, o diabo percebeu que o poder dele estava sendo destruído. O poder dele estava sendo agora neutralizado por aquele que era mais forte. Queridos,
O diabo conhece, estremece, mas não obedece. Você vai saber que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito e foi tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites. E o diabo, em todos os momentos, tentava provocar Jesus com a palavra. Está escrito, faça isso. Está escrito, faça aquilo. Está escrito, faça aquilo outro. Mas também com a palavra. Jesus foi tentado com a palavra, mas Jesus venceu pela palavra. O diabo apenas conhecia as escrituras, mas para aqueles que conhecem e não obedecem, esta palavra não tem poder. Mas Jesus não apenas conhecia, mas executava a vontade do seu Pai. E talvez você está me ouvindo neste momento e existem muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus, conhecem a liturgia de um culto, conhecem acerca da Bíblia, pessoas que às vezes são formadas e são teólogos, mas pessoas que ainda são pessoas que são possessas de espíritos de engano, pessoas que são oprimidas por Satanás, oprimidas por demônios, oprimidas pelas obras malignas. E quando Jesus ele vai pregar, o diabo vai dizer: por que vieste nos destruir? E por que, meus irmãos, o diabo disse isso? Porque aonde a verdade chega, o diabo perde as forças. Aonde a verdade chega, Satanás não consegue agir. Algumas pessoas, muitas vezes, elas dizem: irmã Isabel, como eu faço para me ser liberta disso? Como eu faço para me ser liberto daquilo? Como eu faço para me ser liberto daquilo outro? Irmãos, não existe campanha forte somente que seja o suficiente. Não existe jejum dos vencedores que seja o suficiente. O que o homem precisa para ser liberto das opressões malignas é conhecer a verdade, praticar a verdade e fazer da verdade o alimento diário para ele. Porque o próprio Senhor Jesus chegou a expressar: conhecereis a verdade e ela vos libertará. As igrejas por aí estão oferecendo isso, oferecendo aquilo, mas nós precisamos ter o conhecimento que a nossa libertação, ela só chega a partir do momento que chega a verdade na nossa vida. O diabo disse: vieste nos destruir, bem sei que és o Santo de Deus. Jesus poderia ouvir este elogio da boca de Satanás e poderia dizer: não, este homem está tranquilo, ele reconhece que eu sou um santo de Deus. Mas o Senhor disse: Satanás, cala-te, porque Jesus não queria ouvir elogios do diabo. Eu percebo aqui e me lembro daquilo que aconteceu com Paulo e Silas, que quando eles chegam ali naquele local, na Macedônia, eles chegam ali, a Bíblia diz que havia uma mulher que sofria de uma opressão maligna. Aquela mulher que sofria daquela opressão maligna, o demônio, quando viu Paulo e Silas, a Bíblia diz que o diabo gritou: esses são santos homens de Deus. E de fato era verdade, mas o homem e a mulher de Deus, ele não pode ouvir elogios do diabo, porque quando o homem e a mulher de Deus, ele ouve elogios de Satanás, ele passa a ser enganado pelo diabo. Você, minha irmã, está praticando algo errado e vem muitas das vezes o diabo usando um líder, usando alguém, usando até um falso profeta, usando um falso homem, uma falsa mulher de Deus, e diz: não, Deus é contigo, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo. Mas por que que o inimigo não quer que nós sejamos constrangidos para que ele possa continuar nas nossas vidas? Tem muita gente pregando endemoniado, tem muita gente cantando endemoniado, tem muita gente pastoreando igrejas endemoniado. Por quê? Porque o engano está lá, e aonde o engano está lá, o diabo vê o engano como um prato favorito para ele. Aonde há o engano, há também a ação do diabo, a ação do inimigo. É por isso que quando Jesus viu que aquele demônio começou a dizer: tu és um santo de Deus, ele fez como Paulo e Silas. Paulo e Silas, vendo que o diabo no corpo daquela jovem que tinha adivinhações dizia: esses são homens de Deus, Paulo disse: saia dela agora.
Por quê? Porque nós não podemos, irmãos, receber elogios do diabo. O diabo não tem parte comigo e o diabo não tem parte com você. Aquele homem se manifestou dentro de uma sinagoga. Por quê? Porque aonde falta verdade dentro de uma igreja, ali tem membros endemoniados. Aonde falta verdade dentro de um lugar, aonde a palavra só é pregada superficialmente, o inimigo está escondido ali. Porque o próprio Senhor disse que ainda que um anjo desça do céu e vos anuncie outro evangelho, que seja considerado anátema. Anátema. Deus não está numa situação dessa, aonde o homem abandona a sua família, aonde abandona a sua esposa que tanto lhe ama, que tanto lhe trata com respeito. Não há motivos para este homem largar a sua esposa, largar seus filhos, e de repente este homem arruma alguém e se ajunta com aquela pessoa, e aparentemente parece que ele permanece com a mesma unção. Ele está em adultério, mas permanece na mesma autoridade. Ele está em adultério, mas permanece na mesma virtude. Isso é o espírito do engano. Isso é Satanás. Porque a verdade, irmãos, não está sendo pregada, a verdade não está sendo vivida. E quando a verdade não é vivida, é isso que acontece. São pessoas que parecem que são libertas, mas não são libertas. São pessoas que parecem que são salvas, mas não são salvas. E Jesus, naquele momento, expulsou aquele demônio. E a Bíblia diz que o espírito imundo, convulsionando na boca daquele rapaz, clamou com alta voz e saiu. E as pessoas se maravilhavam, porque Jesus pregava com quem tem autoridade. E é isso que eu quero dizer para você. Cuidado com o evangelho fácil desses dias. Cuidado com essa pregação que você pode tudo, que você pode fazer tudo. Cuidado com esse evangelho de porta larga. Cuidado com este evangelho em que você pode ser crente, mas pode continuar fumando, pode continuar bebendo, pode continuar indo a festas mundanas. Você pode ser um crente cheio do Espírito Santo, mas pode continuar na nudez, na sensualidade, na fornicação. Pode continuar tendo aí os acessos à pornografia através de vídeos. Cuidado com este evangelho, porque você está fazendo o quê, minha irmã? Você está abrindo brecha para Satanás entrar na sua vida. Você está abrindo brechas para o diabo destruir você. Muitas pessoas procuram igrejas, muitas pessoas procuram templos em que tem o evangelho que lhe agrada. A pessoa diz: eu já fui em várias igrejas, mas aqui eu me senti bem, porque ali não perguntaram para ela se ela é casada de verdade ou se ela está com um amante. Muitas pessoas gostam de lugares favoráveis, porque ali só estão preocupados com seus dízimos, com as suas ofertas, mas não estão preocupados com a sua alma. Quando Jesus encontrou com a mulher samaritana, Jesus disse: vai e diga ao teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. E o Senhor disse: disseste bem, porque tiveste 7 e o que tem ainda não é seu. Se a verdade de Deus não nos confrontasse, Jesus não tocaria nessa área restrita daquela mulher. E é isso que hoje nós estamos extraindo desta palavra. Se nós queremos a verdadeira libertação, se você quer que o diabo solte a sua casa, escolha a verdade. Se você quer que o diabo solte o seu casamento, viva a verdade. Se você quer que o diabo solte a sua saúde, procura andar na verdade. Porque aonde tem a verdade, tem a manifestação da luz. E quando a luz chega, as trevas têm que ir embora. Talvez hoje foi um dos dias que você mais foi confrontado dentro desta série. Mas não adianta nós orarmos horrores, não adianta nós jejuarmos ao ponto de nos desidratarmos, mas não quisermos conhecer a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O próprio Senhor Jesus chegou a dizer para nós que muitos conhecem a verdade e não praticam.
E é por isso que a palavra do Senhor diz que são semelhantes àqueles que edificam a sua casa sobre a areia. Vai descer a chuva, vai bater o vento e vai correr os rios e esta casa vai cair. Esta casa vai cair porque não está firmada na verdade. Se eu, minha irmã, assumir hoje este vídeo e dizer para você, irmã, só ora aqui, e o diabo saiu da sua casa, saiu da sua família, mas você não fechar as brechas e não andar na luz, a Bíblia diz que aquele um demônio que sai, se a sua casa estiver bagunçada, ele traz mais 7 demônios. E o segundo estado fica pior do que o primeiro. Hoje, a palavra é essa. Quer ser liberta? Conheça a verdade. Quer ser liberta? Não escolha pregações que favorecem apenas uma área da sua vida. Jesus um dia começou a confrontar as pessoas e as pessoas começaram a sair. As igrejas que pregam a verdade estão sempre quase vazias. Por que estão sempre quase vazias? Porque as pessoas não toleram ninguém tocar na sua vida pessoal. As pessoas não querem um líder para ficar falando o que ele deve fazer, o que ele não deve. Mas nós não podemos ter este pensamento, porque o Senhor exorta e corrige aquele a quem ele ama. Jesus foi pregando, e as pessoas foram saindo. E Pedro disse, Senhor, duro é esse discurso. E o Senhor disse, Pedro, se você quiser, vá também, porque eu não posso mudar o discurso. E Pedro olhou para ele e disse, para onde e para quem iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna. A libertação deste homem aconteceu de uma forma instantânea. Jesus não pôs as mãos sobre ele, Jesus não fez ali uma oração de libertação, Jesus apenas, está escrito aqui no verso 22, e Jesus pregava com quem tem autoridade. A palavra da verdade por si faz a libertação na sua vida. A palavra da verdade por si, minha irmã, ela te liberta de muitas opressões. Aí o demônio se manifestou e disse, o que temos contigo, Jesus? Porque contra a verdade, minha irmã, a mentira nunca vai ter vez. Vieste nos destruir. Por quê? A verdade chegou. E é isso que Deus tem para você. O endemoniado de Cafarnaum estava inserido dentro da sinagoga. Muitas pessoas batizadas, mas ainda não são libertas. Pessoas que são líderes, mas ainda não são libertas. Pessoas que estão nas mãos do inimigo, porque não gostam de ouvir a verdade. E enquanto nós não queremos a verdade, o diabo vai agir na vida financeira, o diabo vai agir na vida material, o diabo vai agir na vida sentimental. Mas a partir do momento que nós ouvirmos a palavra, a Bíblia diz que esta palavra é escudo para aqueles que confiam nela. A Bíblia diz ainda mais que esta palavra é fonte de prosperidade. Os seus negócios vai dar certo, a sua empresa vai dar certo, as suas vendas, as suas compras vai dar certo. O Senhor disse a Josué, não aparte da tua boca o livro desta lei, medita de dia, medita de noite, e então fará prosperar o teu caminho. Esta palavra é fonte de libertação. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Esta palavra é fonte de alimento. Quantas pessoas têm uma boa refeição, têm uma boa alimentação, mas são vazias. Por quê? Porque não se alimenta da verdade, sempre come mentira, sempre se alimenta de mentira. O diabo sempre está alimentando o seu ego, sempre alimentando a sua vaidade, sempre alimentando você. Mas Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer receber a libertação? Chame a verdade. Senhor, eu não quero viver na mentira. Senhor, eu não quero falar na mentira. Senhor, eu não quero viver no engano. Senhor, revela a minha vida. Senhor, me mostra se isso é certo ou se isso é errado. Se você está, minha irmã, em pecado, começa a pedir a Deus força para você resolver esta situação. Começa a pedir, Senhor, me tira do charco de lodo. Firma os meus pés sobre a rocha, porque eu quero ser abençoada e liberta. Porque quem está oprimido não consegue expulsar demônio, mas quem está liberta, através da verdade, o diabo foge de você. Tiago
4:7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Que Deus abençoe vocês, que Deus seja com vocês e que a mão do Senhor venha fazer a libertação que eu preciso, que você precisa e que nós precisamos. Eu voltarei logo mais. Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Compartilhe esta série, compartilhe nos grupos do WhatsApp, compartilhe no Facebook, compartilhe, baixe, peça alguém que saiba baixar na internet esse vídeo e tenha este vídeo, escute esta palavra. E eu quero te dizer, minha irmã, você nunca mais vai precisar ficar lendo artigo como ser liberto e talvez em pessoas que prometem te libertar. Quando você entender a vontade de Deus, ela mesma te libertará. Que Deus te abençoe, um forte abraço, fique na paz, em nome de Jesus.